Bem-vindo aqui para mais um vídeo onde nós vamos debater aí sobre questões da Bolsa de Valores. Nesse segmento nós já chegamos ao vídeo de número 71. Vamos dar uma olhada no desempenho do primeiro quadrimestre para a Caixa Seguridade, IRB Brasil Resseguros e BB Seguridade. Vamos dar uma olhada como está o desempenho, porque como essas três empresas fazem parte da nossa carteira, a gente juntando todas essas peças, a gente consegue ter uma visão de como pode estar o mercado e se nós estamos andando na direção certa daquele que é o projeto da nossa carteira, em particular dentro desse segmento de seguros. Vamos dar uma olhada como foram os resultados. Se você tem empresas de seguro na sua carteira, você vai ver que essas empresas, por regulação da SUSEP, elas acabam por publicar mensalmente o seu desempenho com relação a 2 meses atrás. Normalmente, Caixa Seguridade, BB Seguridade, essa publicação acontece lá pelo início do mês e IRB Brasil Resseguros vai acontecer mais em torno aí do dia 20, 22 e 23. Então eu vou utilizar aqui o desempenho mensal da Caixa Seguridade, o desempenho mensal de BB Seguridade e essa publicação que foi feita através de um comunicado ao mercado. Aqui não tem informação que nós precisamos do IRB Brasil Resseguros. Veja que essa informação, antes aqui de eu ir ao ponto que eu gostaria, ela foi emitida ontem, no dia 21 de junho, no final do dia, e hoje é dia 22, portanto, ela está bastante recente. O que nós queremos aqui desta informação para apresentar no canal é exatamente o que vai constar nessa planilha. Veja aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você ter clareza de onde buscar se você precisar. Aqui nesse parágrafo é citada essa planilha. Então, o que vai acontecer é que eu vou buscar essa planilha e discutir sobre ela em termos de resultados do IRB Brasil Resseguros. Mas, antes de chegar lá, vamos dar uma olhada primeiro em Caixa Seguridade e BB Seguridade. Aqui no desempenho mensal de Caixa Seguridade, você vai encontrar informações aqui, tanto da parte de capitalização, da parte de previdência. Eu não vou abordar hoje nesse vídeo, eu vou ficar aqui com esse segmento, que é o segmento da parte de seguros, e depois você tem outras informações que vão corroborar, vão especificar um pouco mais o que está sendo informado. É um relatório, ele é sintético, mas ele contém bastante informação interessante para você, que no caso investe em empresas de seguro, para que você possa acompanhar como elas estão vindo mês a mês. E isso é algo interessante de se fazer, porque quando sair o resultado, agora no caso do segundo trimestre, não vai haver surpresas para nós que acompanhamos esses resultados. Bom, mas para a gente fazer essa leitura, veja aqui, nós temos aqui em cima os prêmios que são emitidos. E aqui embaixo, neste retângulo que eu estou marcando para você em vermelho, nós temos os prêmios ganho. Emitidos é aquilo que dentro do mês eles foram emitidos, ainda é o que se recebe em função das apólices que são assinadas com aqueles que são com os contratantes. Isso pode estar parcelado. Por conseguinte, se emite esse valor, mas valores que se está parcelado você vai receber lá no futuro. Da mesma forma, o prêmio ganho é aquilo que de fato se ganhou, inclusive de prêmios que foram emitidos em tempo pregresso, anterior. Mas olhando aqui para os emitidos, agora que a gente já discutiu sobre esse assunto, ele está em duas partes aqui. Primeiro, ele faz uma variação em relação ao mesmo mês, ou seja, mês de abril de 2022, o que aconteceu, e depois ele mostra uma variação aqui no quadrimestre, o quanto variou no quadrimestre. Então, do ponto de vista do desempenho da empresa, aquilo que ela emitiu de prêmios, que é o resultado no final das contas, veja que no habitacional cresceu em relação ao mesmo mês 10%, o Vida cresceu 17% e o residencial aqui ele cresce 10%. Então, Caixa de Seguridade ela é mais forte em habitacional, vida e residencial. Depois, lá em terceiro, fica o prestamista e nesse caso aqui houve um encolhimento desse tipo de seguro. Nesta coluna, você vai ver os valores do mês em milhões. Então, ali seriam para habitacional 265 milhões, vida 190 milhões. Já olhando para o desempenho do quadrimestre, veja que o habitacional cresceu 9%, o vida 15,3%
E o residencial, que também é muito forte, cresceu 10%. Aqui na lateral, à direita, veja que você vai vendo o desempenho em uma curva que vai mostrando como está andando cada um desses seguros. Então, o habitacional, veja que está bem elevado em relação aos anos de 2022 e 2023. 22 é esse azul mais claro e o 21 é o cinza. O azul escuro é 2023. Também está acima o residencial, levemente acima. O Vida, levemente acima. E o prestamista, sim, esse está a desejar aqui, pelo menos nesse mês de abril de 2023. Vamos ver como é que Caixa vai se comportar em relação a isso, uma vez que o prestamista, na verdade, ele tem aqui um desconto que a gente está vendo, né, tanto no comparativo mês a mês e, na verdade, aí, no quadrimestre, pelo menos, ele tem um crescimento mais significativo aqui de 22%. Para BB Seguridade, a gente também faz o mesmo tipo de análise. Então, neste quadro aqui, que eu estou marcando em vermelho para você, nós vamos dar uma olhada no comparativo mês a mês, abril de 23 com abril de 22. E neste outro quadro aqui, nós vamos ter o comparativo quadrimestral, para nós vermos como está evoluindo BB Seguridade. Um a mais que BB Seguridade traz, que a gente não viu lá em Caixa Seguridade, é que nesses quadros, quando nós estamos olhando para a parte aqui mais à direita, a gente consegue ver aqui nestas barras em verde que isto é o comportamento do mercado como um todo, excluindo, no caso aqui, BB Seguridade. Então, a gente consegue ver como foi BB Seguridade e como foi o restante do mercado. Da mesma forma, a gente consegue ter esse desempenho para o quadrimestre. Então, a gente tem no mês a mês e no quadrimestre a gente consegue olhar como eles vêm acontecendo. E aqui a gente consegue enxergar várias questões bastante interessantes e que vão nos dar o tamanho do que é BB Seguridade, o tamanho do que é Caixa Seguridade, por exemplo. Mas vamos ver aqui, ó. Primeiro, seguro vida. Seguro vida, no caso aqui, veja que se nós olharmos para o comparativo deste lado aqui, que está está em milhões também, tem 1,1 milhão no quadrimestre, né, que foi o quanto BB Seguridade arrecadou em valores, enquanto que o mercado 8,7, a gente já consegue ver que no seguro vida, o market share aqui de BB Seguridade, ele está aí em torno de 25%. Eu não fiz o cálculo, mas é um valor aproximado. E onde BB Seguridade de fato é forte é no rural. O rural ele está nesta linha aqui, ó. Tá vendo que ele cresce 25%, mas eu acho que o que é importante aqui é esse 2,2 bi, que é o que foi arrecadado em termos de prêmios emitidos, enquanto que o mercado é 1,7 bi. Então, a gente exclui BB Seguridade, fica o mercado, o que quer dizer que responde por quase 60% do mercado BB Seguridade no seguro rural. Mas isso apenas como curiosidade. O que a gente agora vai ver é o seguinte: no mês a mês, comparativo mês a mês, veja que o seguro vida ele cai 3%. O prestamista, por outro lado, cresce 35%, mas o rural, no comparativo mês a mês, abril de 23 com abril de 22. O rural aqui ó, ele cai 10%, quase 11%, e o residencial ele cai 10% também, sendo que pelo menos no total, no mês, o BB Seguridade cresceu 2%. Quando nós olhamos para o quadrimestre, isso muda um pouco de figura. Veja que no Vida cresce 6,9%, no prestamista cai 15,8%, quase 6%. O rural, por outro lado, cresce 25,5%. Ou seja, ele cresceu muito naquilo que ele é o mais forte. Então esse é um dado bastante interessante para quem investe em BB Seguridade, enquanto ele se mantém consistente. O residencial cresceu 12,5% e o empresarial aqui mais fraquinho, 12,5%. Também no total, no quadrimestre, BB Seguridade cresceu 7,4%. Agora olhando aqui para o quadrimestre, então a gente vê que no seguro vida, deixa eu marcar melhor aqui que vai ficar mais claro para nós. Agora sim, aqui ó, no seguro vida, no quadrimestre, cresceu 3,8%, no prestamista cresceu 68%. Então, de certa forma, a gente verifica esse crescimento bastante significativo. Já, por exemplo, no habitacional já não foi para tanto, 4,7%, no rural
25,1%. Então, cresceu muito mais onde onde o BB Seguridade é mais forte. E no residencial, 2%. No total, o BB Seguridade cresce 26%, enquanto que o mercado como um todo cresceu 9,6%. Então esse é um fator interessante, porque no quadrimestre, aliás, Banco do Brasil Seguridade acabou ficando aí com um desempenho bastante interessante. Veja que no Seguro Vida, que é o azul aqui mais escuro, ele supera os anos de 22 e 21. Da mesma forma no Prestamista, ele fica aqui empatado com 2022 no rural, tá? Pelo menos nessa curva que nós estamos observando. Mas se você notar aqui, ó, veja que tem isso foi só no mês de abril. Mas se nós olharmos para esse vácuo que foi criado aqui entre 21 e 22, evidentemente justifica e mostra esse crescimento aqui de 25% que nós vimos. Da mesma forma, cresce no habitacional e fica aqui um pouco mais empacado no seguro residencial. Embora tenha tido um mês de abril um pouco mais travado, o fato é que no quadrimestre o banco teve um crescimento significativo aqui de 26%. Daqui a gente consegue enxergar qual poderá ser o desempenho de BB Seguridade para o final do ano, levando em consideração que nós temos aí, né, como é quadrimestre, nós temos aí 3 quadrimestres e a gente pode mais ou menos estimar o crescimento de BB Seguridade. Já o IRB, nós temos que saltar nessa planilha aqui. Nessa planilha, veja aqui, ó, tem os prêmios emitidos, os prêmios recebidos, os prêmios retidos e os prêmios ganhos. Nos prêmios emitidos, como eu já tinha explicado antes, o significado, veja que, considerando mês a mês, ele decresce aqui. E se nós considerarmos o quadrimestre como um todo, veja que ele também tem um decrescimento. Isso aqui tudo ainda faz parte da reestruturação que a companhia vem fazendo. Veja que isso aí se repete também, né? Tanto para o Resseguros no Brasil, quanto para Resseguros no exterior. Veja que os prêmios retrocedidos, eles vêm aumentando aqui no quadrimestre. Eu estou avaliando só o quadrimestre, tá? Aumentando negativamente, eu quero dizer. 659 para 374, o que significa que houve um encolhimento de IRB, Brasil Resseguros, do ponto de vista de parte do que ele recebe em prêmios, ele passar para outras resseguradoras. Naturalmente que aqui nos planos retidos também tem um encolhimento, de 1,8 para 1,6 bi, e nesse caso aqui a gente consegue verificar uma informação bastante interessante. Observe que o que é retido é o que fica com a companhia e a outra parte é ressegurado. Então, ela faz uma emissão de 1,9 e uma parte disso acaba sendo ressegurado, que são esses 300 que nós vimos aqui, que vai dar aqueles 1.996. Então, consequentemente, a gente pode verificar que a maior parte, cerca de 80%, fica com IRB Brasil Resseguros e em torno de 200 ele repassa para outras resseguradoras. E a gente consegue verificar isso um pouco mais aqui embaixo nesse relatório, né? Então, onde está aqui, ó, índice de retenção. Então, como eu disse aqui, perto de 80% é retido e em torno aqui de 18%, né, quase 19%, ele é retrocedido, ou seja, ele vai para outras companhias de resseguro, que é uma forma de fazer a distribuição do risco em cima disso. Veja que o índice de sinistralidade em 77,1, ele está bastante elevado. Isso aí é principalmente quando se olha para negócios feitos no passado. E também, por consequência aí do que veio acontecendo em termos daquilo que foi ressegurado. O fato é que o IRB Brasil Resseguros quer levar isso aí a um patamar ali de em torno de 50%, que foi uma referência já na sua apresentação de resultados que ele teve quando olhou para o seu passado. Vamos ver se isso aí realmente acontece. Outro valor que não está ruim, que não está bom, é esse índice combinado aqui, porque a ideia é que ele fique abaixo do 100, exatamente como tem esse índice combinado ampliado, que daí tem
os seus ajustes, mas a ideia é que no índice combinado puro ele também acabe abaixo de 100, e isso significa que existe a possibilidade de uma melhora no resultado. E por falar em resultado, quando nós olhamos aqui para o lucro líquido do IRB, a gente consegue ver que em abril foi de 6,1 milhões, pelo menos não está no negativo. Então veja que o processo de recuperação da companhia ele é muito lento, e no quadrimestre 14,8. Então a gente pode aí ter a expectativa de que pelo menos o ano de 2023 a companhia acabe fechando no lucro. E a minha leitura é que tanto Caixa Seguridade quanto BB Seguridade estão com bom desempenho, e IRB ainda tem uma longa estrada pela frente para chegar num patamar que a gente possa considerar aceitável e que venha a nos pagar proventos conforme a gente tem estimativa de que isso possa acontecer. E aí estão as informações para que você possa tomar a sua decisão. Gostaria de ver o seu comentário sobre essas companhias, aquilo que você entende, se você compreendeu, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu disse que não ficou muito claro, eu trago aqui sempre no Perguntas e Respostas e esclareço para todos vocês. Mas a sua opinião, acima de tudo, é mais importante do que todos os comentários que eu tenha feito, porque isso muito provavelmente vem ajudar a outros investidores que estão nesses mesmos segmentos. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!